Olá pessoal, graça e paz, Pastor João Flávio Martinez e mais um vídeo aqui para o nosso canal, transmitindo para o Facebook, Twitter e também o YouTube, tá ok? Hoje nós vamos tentar concluir um assunto que eu até comecei numa live, mas devido à minha garganta que estava com bastante irritação, eu tive que interromper a minha live e eu prometi que depois do momento oportuno eu voltaria para tentar terminar o assunto. Na verdade eu vou fazer um vídeo todo explicando aonde estão Enoque e Elias, que é uma grande pergunta, né? Nós vamos ler o que a Bíblia fala sobre eles, e aonde eles estão e como eles estão sobrevivendo até hoje no céu, se realmente estão lá, tá ok? Vamos lá então, eu quero começar lendo aqui em Gênesis capítulo 5, versículo 24, que diz: Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então aqui está dizendo que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 5, quando fala dos heróis da fé do Velho Testamento, ele fala, o autor, que Enoque foi transladado para não ver a morte. Hebreus 11, 5. Então, parece que está bem resolvido o caso do Enoque. Ele foi arrebatado, ele está no céu e ele ainda não viu a morte. Claro que diante de uma afirmação dessa, algumas questões são levantadas e eu vou tentar nesse vídeo respondê-las. Continuando, nós também temos em 2 de Reis, capítulo 2, versículo 11, que nos diz: E eis que um carro de fogo, num cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Redemoinho, ok? Então, o texto de 2 Reis diz que Elias está nos céus. E em Malaquias capítulo 4, 5 a 6, é uma profecia a respeito de Elias e parece que há alguma coisa ainda para Elias cumprir profeticamente, tá ok? Já já vou entrar nesse assunto, mas o que eu quero que você observe são os textos que mostram que tanto Enoque quanto Elias não passaram pela morte. Provavelmente eles estão em algum lugar no céu e é disso que nós vamos tratar e mostrar aqui no texto. A grande questão é por que duas pessoas na história da humanidade teriam passado por essa regra de exceção. Todos morrem. O salário do pecado é a morte. Então, por que esses dois ainda não passaram pela morte? Bom, há uma teoria muito interessante, e eu acho que essa teoria é bastante tangível pela escatologia, é quando nós lemos Apocalipse, capítulo 11, de 3 a 12, e ali nós temos duas pessoas, duas testemunhas, que aparecem na Cidade Santa, profetizando e enfrentando o anticristo. E elas são extremamente importantes, essas duas testemunhas, para o cumprimento profético antes da volta de Jesus. O que nós podemos, então, assim, observar de maneira bem simples e objetiva é que elas terão o seu momento na história da humanidade. E pelo que nós podemos observar em Apocalipse capítulo 11, elas serão ali pessoas importantes que vão defender a fé, que vão defender o messianato de Jesus e vão profetizar na Cidade Santa. E é óbvio que o texto de Apocalipse fala que elas serão mortas, executadas pelo anticristo e depois então arrebatadas ao céu, aí já com corpos glorificados. Então hoje eles estão vivos de uma maneira miraculosa, mas ainda terão que passar por esse momento se nós entendermos que essas duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11 são Enoque e Elias. Continuando a minha dissertação aqui, nós vamos observar que há alguns questionamentos. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, que é uma seita que nós muito conhecemos aí, que está na rua, que está na nossa sociedade bastante inserida, na revista Despertar de 76, eles dizem o seguinte, citando o 2 Crônicas 21:12, que chegou uma carta do profeta Elias
a Jeorão, e Elias, nesse momento, já deveria estar no céu. Mas essa carta, então, chega a Jeorão, seria, então, uma prova de que Elias já estava na terra. Ele teria sido transladado, ficou algum tempo no céu e depois voltou para a terra. Bem, analisando essa questão, quando a gente estuda aqui a história de Israel, Jeorão e Jorão, que é Reino do Norte e Reino do Sul, eles vão governar ao mesmo tempo. E aí, quando a gente analisa os dois textos, e eu quero analisar aqui o 2 Crônicas 21:12 e também o 2º capítulo de Reis, capítulo 1 e o capítulo 2, tá? Mas antes, deixa eu ler para você o 2 Crônicas, capítulo 21:12, que diz assim: Então veio um escrito da parte de Elias a Jeorão, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Então aqui, o rei de Judá recebe então uma carta escrita por Elias. Mas há uma observação bastante pertinente antes de eu mostrar a questão do tempo, aqui da cronologia, e mostrar para você que ainda Elias estava na terra. O texto fala que veio um escrito. Não fala que ele escreveu, ou que ele disse, ou que ele mandou um recado. Não, o texto bíblico diz que veio um escrito da parte de Elias. Ou seja, mesmo que Elias tivesse sido arrebatado anteriormente, ele poderia, sem nenhum prejuízo, ter deixado essa carta e o seu amanuense ter entregado. Então não há problema com relação a essa questão. A conjectura das TJs, das testemunhas de Jeová, nessa Despertai, ela não encerra a questão, ela não fecha o problema. Mas aí, quando você vai lá para o texto que mostra a ascensão de Elias, que é 2 Reis, você vai observar o seguinte: 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Assim, pois... 2 Reis 1,17. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falara, e Jorão começou a reinar no seu lugar no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Então, aqui nós estamos em 2 de Reis, lá era 2 de Crônicas. Aqui é 2 de Reis 1,17. Então, veja que ele vai falar aqui do Reino do Norte, lá ele falou do Reino do Sul, que é Judá e Benjamim. Aqui ele vai falar do Reino do Norte. E ele fala que quando morre o rei do Reino do Norte, vai assumir o Jorão, que no caso aqui o Jeorão é o rei do Reino do Norte, ele ainda estava aqui profetizando. Ele ainda estava na terra. No capítulo 2, versículo 11, é que vai registrar, eu já li para vocês, que um carro de fogo vem e leva, aliás, a coluna de fogo, né? Leva o Elias para o céu. Ou seja, dentro da cronologia de Reis, essa carta poderia ter chegado a Jeorão sem nenhum problema, porque no reinado de Jorão, o Reino do Norte, ele ainda estava aqui. Então não há nenhuma incongruência com relação a essa carta que vai chegar ao rei do sul, tá? Ao reinado de Judá, que é Jeorão. Jeorão, rei do sul. Jorão, rei do norte. Tá ok? Eu tô aqui com a tabelinha. Depois eu vou colocar aí para você, na tela do seu do seu vídeo, para você ver isso aí. Então veja que Jeorão é o rei do sul. O reinado de Israel já está dividido. E o Elias vai profetizar para os dois reis. Então, quando ele faz essa profecia, ele ainda estava na terra. Então, sem nenhum problema, se a sua carta aqui chegasse. Entretanto, se ele já tivesse realmente sido arrebatado aos céus, não há problemas, porque não chegou uma mensagem dele que ele acabou de fazer. Não, o texto fala que era uma carta escrita, era um texto, que poderia ter ficado com o seu amanuense sem nenhum prejuízo à cosmovisão de que Elias ainda está no céu.
Tanto é verdade isso que a teologia judaica acredita que Elias está no céu. O próprio Malaquias, quando ele profetiza no capítulo 4, ele fala de Elias como se Elias estivesse no céu. Tá ok? Então, não há, nessa argumentação das testemunhas de Jeová, um fechamento da questão. Eles levantam uma incongruência, mas a incongruência não é pertinente. Então não se fecha a questão fica em aberto. Tá ok? Então nós temos aqui em 2 Reis 1,17, Elias ainda profetizando, falando, né? E ele vai ser arrebatado em 2 Reis 2,11. Então, sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo para os fatos, tá? Então Elias realmente foi aos céus, não há registro da sua descida dos céus ainda, nunca foi registrado na Bíblia que ele saiu do céu ou que ele não está mais no céu junto com Deus, não existe essa questão, nem sobre ele, nem sobre Enoque. Aí, quando a gente trata desse assunto, geralmente vem a questão de João 3,13, que são palavras do próprio Senhor Jesus, que ele vai dizer assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Na descrição desse vídeo, eu vou colocar aqui um vídeo explicativo sobre esse texto do pastor Elias Soares. Ele fez uma belíssima explanação sobre esse assunto e a pesquisa que ele contemplou os seus telespectadores com o seu vídeo foi muito interessante, porque ele pegou a tradição judaica, e na tradição judaica acreditava-se que Moisés, a hora que ele estava no monte, o monte foi transladado aos céus, então ele recebe a lei e desce, o monte volta para a terra e ele vem então com a lei para a terra. Então a teoria seria que Moisés foi buscar a lei. E na verdade aqui Jesus estaria dizendo que não, que do céu para trazer a lei com esse objetivo de trazer a salvação, a graça, a revelação que realmente iria mudar a vida dos homens, quem vai fazer isso é Jesus Cristo. Por isso a superioridade de Cristo em detrimento a Moisés. Então, na verdade, Jesus é que desceu do céu, ele que veio do céu para trazer a sua revelação de graça e salvação. Aí a gente começa a ler alguns textos e a gente vai entender isso, que ninguém foi ao céu para trazer a graça salvadora além de Cristo. Ou seja, Moisés não fez isso. Quem fez isso é a graça através de Jesus Cristo. Aí nós podemos ler alguns textos. Romanos 10, de 6 a 9, eu vou colocar aí na tela, para você começar a entender como é que é complexo um texto que parece ser tão simples. Não é tão simples. Tem toda uma complexidade teológica por trás do texto. Diz a palavra de Deus: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu. Veja que está no contexto do que Jesus falou em João 3,13, que ele estava pregando para Nicodemos. Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então o texto aqui de Romanos, no contexto de João 3, dá essa ideia que Jesus veio trazer salvação. E todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Depois nós temos um outro texto que é Deuteronômio 30, de 11 a 12, que diz assim, presta atenção no texto: porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos. Então está falando da lei que já estava na terra. A lei que veio do céu já estava na terra. Então veja a conexão disso. Então quando você entende todo o bojo teológico do que está sendo dito, você compreende que o texto de João capítulo 3, versículo 13, tem a ver com um projeto de salvação, de redenção. Então ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, que é Jesus,
para trazer salvação e redenção à humanidade. Não quer dizer que mais alguém não poderia ter subido ao céu. E o texto explicita isso claramente. Eu quero ler também uma observação, um comentário da revista Defesa da Fé sobre esse assunto. Eu achei bastante interessante, eu vou pôr aí na tela do vídeo para você acompanhar a observação da revista Defesa da Fé. Mas Enoque e Elias realmente subiram? Sim, subiram, ainda que neste caso fossem uma exceção. Como então conciliar esse fato com o que está escrito em João 3,13? Que diz, ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Jesus teria se equivocado? Resposta, não, pois ele é a própria palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 10, de 6 a 9, esclarece a questão mencionando o texto de Deuteronômio 30, de 11 a 14, no qual Deus afirma que a lei não estava além do alcance dos israelitas. Segundo o texto, os israelitas não precisavam da ajuda de alguém para que pudessem entender o significado de subindo ao céu ou descendo ao abismo. O que a revista Defesa da Fé está falando aqui é que a revelação da palavra de Deus veio do céu e que esse é o contexto do texto. E que, neste caso de João, nós podemos entender que Jesus está dizendo, eu sou a revelação do Pai para esta geração. Eu vim trazer a graça salvadora. E é nesse contexto que ninguém subiu ao céu e ninguém desceu do céu, porque só Jesus tinha a missão redentiva ou de redenção para a humanidade. Aí, queridos, nós temos mais uma indagação. Como carne e sangue pode estar no céu? Então vamos supor que Elias e Enoque estão nos céus. Então, como carne e sangue pode estar no céu? Porque em 1 Coríntios 15, versículo 50, diz assim, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, a grande incógnita é, se eles estão nos céus, como fica essa afirmação de Paulo? E aí eu acho até engraçado, porque nos primeiros escritos, página 96 e 97, edição de 67, do livro de Ellen G. White, ela fala que estava tendo uma revelação, e no primeiros escritos, página 96 e 97, edição de 67, ela vai dizer o seguinte, então fui levada a um mundo que tinha 7 luas, no caso do nosso sistema solar, Saturno. Vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido transladado. Então, para resolver esse problema diante do texto, Ellen White tem uma revelação, então, que o nosso irmão Enoque estaria em Saturno. É tão absurdo isso aí, porque Saturno não tem condições de ter vida. Não há nenhuma evidência desse fato. Mas Ellen White diz que Enoque está lá em Saturno. Olha que absurdo. Agora, olha que interessante. O texto, em primeiro lugar, não está afirmando que se Deus quiser nos levar agora, com esse corpo, para ver os céus, que nós não poderíamos assim irmos. Por quê? O próprio Paulo, em 2 Coríntios 12, 2, diz assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Então veja que Paulo, ele acreditava que um ser humano no seu corpo mortal poderia sim ser arrebatado aos céus. Ele não coloca empecilhos a essa questão. É possível. Ele deixa claro aqui em 2 Coríntios 12, 2. Então, o que ele está falando em 1 Coríntios 15, 50? Esse corpo não teria condições de existir eternamente na glória com Cristo. Então, ele tem que ser transformado num corpo glorificado, como está em 1 Coríntios 15. É isso que Paulo está dizendo. Não significa que se Deus quiser nos levar até o céu e mostrar a glória do céu, como ele fez com João, ou até mesmo com Paulo, que isso não seria possível se assim Deus quisesse. Sim, seria possível. Agora, olha que interessante. Quando a gente pega essa tradução de 1 Coríntios 15, versículo 50, na Bíblia Viva,
É uma Bíblia muito interessante, parafraseada, que ajuda muito na interpretação do texto. Olha como é que fica o texto. Digo-lhes isto, meus irmãos, um corpo terreno, feito de carne e sangue, não pode entrar no reino de Deus. Estes nossos corpos mortais não são do tipo adequado para viver eternamente. Ou seja, a própria Bíblia viva esclarece o que Paulo está dizendo, que este corpo mortal, delimitado pela queda, não é apropriado para viver eternamente nos céus. Por isso ele tem que passar por uma transformação. Aí a última questão que eu coloquei aqui, e essa é uma questão mais complicada, como é então que esse corpo, ou esses dois corpos, já está nos céus há mais de 3, no caso, né, o Enoque há mais de 3.000 anos e ainda não se decompôs, porque os nossos corpos, eles são limitados pela idade e pela velhice. Isso é fato. O pecado, ele deteriorou o nosso corpo e por isso nós envelhecemos e morremos. Eu até achei interessante, outro dia estava vendo uma entrevista sobre o genoma humano, era o Boris Kazoy que estava fazendo a entrevista com o cientista, e o cientista disse, olha, nós não fomos criados para a morte, nós somos criados para a vida. Então, parece que há uma proteína na cabeça do DNA que ela some depois dos 30 anos e nós começamos a envelhecer. Então ele estava falando da possibilidade de nós vivermos muito mais tempo do que esses 70, 80 anos que nós vivemos atualmente. Eu achei muito interessante essa entrevista. Bom, como é que eu entendo isso? Tá? Primeiro, um ato miraculoso. Quando Moisés foi no monte, ele ficou ali 40 dias e 40 noites. Aquela mesma unção que conservou Moisés sem comer, sem beber por 40 dias e por 40 noites, está hoje conservando Enoque e Elias. Eles estão diante de um milagre. Eles estão passando ali por um processo de milagre. Obviamente que, como está em Apocalipse capítulo 11, no momento adequado eles vão descer à terra, vão continuar as suas vidas, vão profetizar e serão mortos pelo anticristo e depois arrebatados aos céus. Então, a única explicação, eu não vou dizer que eles estão num subcéu, numa outra região próxima ao céu, que isso tudo seria especulação. O texto diz que eles foram levados aos céus, então eles estão nos céus. O que nós, então, podemos entender que há um ato miraculoso de Deus para com eles, tá ok? Por que Deus está procedendo assim com eles? Eu, de minha parte, entendo que é para que essas duas pessoas cumpram o seu propósito em Apocalipse capítulo 11. O resto, querido, é especulação. É como está em Deuteronômio 29, 29. Há coisas reveladas e há coisas que ainda não foram reveladas. Mas com certeza, no dia certo, no momento certo, nós saberemos os fatos. Então, onde estão Moisés, Enoque e Elias? Enoque e Elias estão nos céus, esperando o seu momento para entrar na história e fazer o seu papel, que será importante, que já foi, né? O que eles já fizeram já foi importante e relevante. Tanto que eles estão lá nos heróis da fé. Ah, só um detalhe. Quando fala dos heróis da fé, fala de vários profetas, mas Elias não é citado. Por quê? Porque ele está nos céus. Enoque é citado como estando nos céus, e quando chega na parte dos profetas, Elias não é citado porque ele realmente está no céu, ele não passou pela morte. Tá ok? Então tá aí explicado. Se você gostou, curta o nosso vídeo, dê um joinha aí, dê um like, se inscreva no canal e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Muito obrigado pela sua audiência. Continue nos ajudando em oração, porque o CACP está pregando o evangelho aos perdidos do mundo sectário. Deus te abençoe.